Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a sétima jornada da Liga Portuguesa que terminou há aproximadamente uma hora, com a vitória do Porto sobre o Aroca. E vamos ver o melhor 11 da jornada, olhar a cada jogo individualmente antes de falarmos um bocadinho sobre a minha equipa e os meus planos para a jornada 8. Olhando à equipa da jornada, podemos ver que temos 5 jogadores do Estrela da Amadora, que não é algo que eu esperasse antes da jornada começar. De notar que esta foi a jornada com menos pontuação total, 108 pontos. A jornada que tinha tido um mínimo anterior foi a jornada 5 com 120. Portanto, é uma diferença significativa até. O guarda-redes da equipa da jornada é o Renan Ribeiro, conseguiu a clean sheet do Estrela da Amadora com a vitória de 3-0 contra a AFS, tal como o Bernardo Chape e o Sidney Cabral. O Sidney Cabral fez duas assistências, para além de pontos de bónus ofensivo. O Bernardo Chape conseguiu pontos de bónus defensivos. O Francisco Moura marcou um gol, para além da clean sheet. O José Gomes fez uma assistência e, para além disso, conseguiu pontos de bónus ofensivo e defensivo, um de cada. E temos depois ainda o Maxi Araújo, que fez uma assistência. No meio campo temos Rony Lopes com duas assistências, ainda tem pontos de bónus, mas também levou um amarelo. E temos depois o Livolan com um gol marcado, mais dois pontos de bónus ofensivo, e ainda o Stoica do Estrela com um gol marcado e a clean sheet. O Kikas é o primeiro avançado com dois golos e inclusive é o golo da vitória, tal como o Pavlidis. É exatamente a mesma pontuação. Dois golos, golo da vitória, 11 pontos. É esta a nossa equipa da jornada. Haviam outros jogadores que poderiam fazer parte desta equipa, como o Zé Vitor, o Panzo, o Netói, todos na defesa, e ainda o Luís Esteves do Gil Vicente no meio campo, mas tem os mesmos 8 pontos que o Bernardo Chape e o Stoica. E vamos olhar então aos jogos. Esta jornada começou logo na sexta-feira, com a recepção do Benfica ao Gil Vicente no Estádio da Luz, num jogo que o Benfica voltou a ter dificuldades em vencer. Conseguiu a vitória, mas não foi um jogo fácil. Podemos ver que o Gil Vicente foi ao Estádio da Luz ter mais posse de bola, mais golos esperados, mais grandes oportunidades, mais remates, menos defesas do guarda-redes e mais cantos. Inclusive o Benfica não teve nenhum canto, que é impressionante. Um, o jogo começou praticamente com o gol do Gil Vicente, marcaram logo aos 11 minutos por parte do Luís Esteves, num golo de livre direto, batido do lado do guarda-redes. O Benfica virou o jogo relativamente rápido, igualou aos 18 minutos pelo Pavlidis e depois fez o 2-1 de penalti aos 26 minutos. E depois disso fez muito pouco. Na segunda parte podemos ver, aqui pelos golos esperados ou pelo número de remates, aquilo que o Benfica jogou. E acredito que, se olharmos para o mapa, precisamente, o Gil Vicente foi à Luz jogar de forma mais ofensiva que o Benfica, que é algo que eu não imaginaria ver a acontecer. Um, a verdade é que o Benfica conseguiu mesmo esta vitória. O maior destaque do lado do Gil Vicente para mim continua a ser o Luís Esteves. Voltou a participar num dos golos da equipa, neste caso o único, e tem sido mesmo muito influente nesta equipa do Gil. Do lado do Benfica, não há como não destacar o Pavlidis, que marca os dois golos e vira o jogo, mas dar também uma nota ao Trubino, que fez uma boa exibição, apesar de que o golo sofrido é um livre do lado do guarda-redes e, portanto, não é propriamente um lance em que ele fique bem na figura, mas é um livre bem batido.
Ainda destacar o facto de que o Luque Bacchio fez um bom jogo e eu acho que agarrou mesmo a titularidade nesta equipa. Ao início de sábado tivemos depois o jogo entre o Moreirense e o Casa Pia, um jogo que foi bastante equilibrado. O Casa Pia poderia ter saído daqui com um empate, não o conseguiu fazer. O Moreirense faz dois golos em duas boas finalizações, primeiro pelo Schettino e depois pelo Bernardo Martins, ou pelo Beni, numa sobra de um canto. Um, e aqui na realidade o Moreirense até virou o marcador porque o Livolan tinha colocado o Casa Pia em vantagem aos 7 minutos, num lance bem trabalhado, com uma recuperação de bola que depois acaba por dar um lance muito perigoso que o Livolan finalizou. E os meus destaques deste jogo, ou o meu destaque do lado do Casa Pia vai mesmo para o Livolan que marcou o golo, mas queria deixar nota que o Patrick Sequeira saiu lesionado e queria deixar ainda nota que o Benaissa e o Cassiano começaram o jogo no banco, ainda que, pelo menos no caso do Benaissa, o jogador que jogou no lugar que tem sido dele, o Abdou Conté, saiu lesionado. Portanto, é provável ou possível que ele volte à titularidade relativamente rápido. Do lado do Moreirense, o meu destaque vai para o Schettino, que continua a fazer um campeonato de grande nível e voltou a marcar numa das poucas oportunidades que teve, que é a única coisa que lhe podem pedir, e o Moreirense voltou então a vencer e está neste momento em quarto lugar, tendo ultrapassado o Gil Vicente. Depois tivemos a recepção do Santa Clara ao Tondela nos Açores. Este jogo foi um jogo que começou com uma oportunidade de golo para o Santa Clara, que o Luquinhas não conseguiu converter. E depois disso, o Tondela cresceu bastante no jogo. Eles acabaram por ser bastante superiores na primeira parte e até estarem a vencer por 2-0, na minha opinião. Um, Isto aconteceu o 2-0 aos 63 minutos. Já tinham falhado um penalti nessa altura e o máximo que o Santa Clara conseguiu fazer foi mesmo reduzir por grande penalidade batida pelo Vendel. O meu destaque para este jogo é para o Rony Lopes, que conseguiu duas assistências e acaba por resolver o jogo de certa forma. Dar ainda a indicação de que o Tiago Manso voltou a ser titular depois de ter falhado a titularidade no jogo anterior, e pode ser também importante para a Fantasy. Esta foi a primeira vitória do Tondela na Liga, que fica agora com 4 pontos de avanço da AFS, em último apenas com 1 ponto. E é mesmo da AFS que voltamos a falar. A AFS foi a Amadora perder 3-0 com o Estrela e deram a possibilidade ao Estrela de vencer o seu primeiro jogo nesta edição da Liga Portuguesa. A AFS mantém-se em último destacadamente a 4 pontos dos 3 clubes que estão à sua frente, apenas com 1 ponto. Foi um jogo que o Estrela mereceu ganhar, sem dúvida. O jogo foi resolvido na primeira parte, chegaram ao 3-0 no tempo de descontos da primeira parte e de facto podemos ver que a nível de golos esperados e grandes chances a AFS foi muito inferior. Destaque ainda para o facto de que o jogo teve duas expulsões do Paulo Vitor e do Ngome, portanto cuidado se tiverem estes jogadores, apesar de ser improvável. E sobre os meus jogadores preferidos neste jogo, sem dúvida o Kikas, que pisou e acabou por resolver o jogo, tendo em conta também que marcou o primeiro golo da partida logo. Ele não foi sempre titular, é apenas o terceiro jogo a titular, portanto cuidado com este jogador, não o contratem cegamente antes de existir aqui uma garantia maior de minutos, até porque nem todos os jogos do Estrela vão ser
deste nível de dificuldade. E destaque também depois para o Sidney Lopes Cabral, um jogador que já temos vindo a destacar no canal e tem feito uma grande campanha. Já tinha tido um 7.9 contra o Tondela, um 7.9 contra o Alverca, ele na realidade captou-me a atenção no jogo contra o Benfica, e desde então tem feito algumas boas exibições, sendo então um dos meus destaques deste jogo. Para terminar o dia de sábado, o Sporting foi até ao Estoril vencer a equipa da casa por 1-0. Abriram o marcador relativamente cedo com um gol do Soares aos 12 minutos, que ainda sofreu alguma contestação pelo o Pote estar em posição fora de jogo e se teve alguma influência no lance ou não. De facto, marcaram este gol e a partir daí o marcador ficou fechado. Este foi provavelmente o jogo mais difícil da época do Sporting extra grandes. O Estoril conseguiu de facto criar algumas dificuldades ao Sporting, que não conseguiu criar muito ofensivamente, mas nunca colocou o resultado em risco porque também não conseguiu criar perigo. Um, o destaque do jogo tem que ir para o Soares, que marca o único gol do jogo e que tem estado numa forma muito boa. Tem gol contra o Famalicão, gol contra o Moreirense, gol contra o Estoril. Fez um póquer ainda pela Colômbia na última paragem de seleções e mesmo no início da época, tirando o jogo contra o Porto, tinha feito 2 assistências contra o Nacional, mais 2 golos contra o Aroca. Portanto, ele tem estado numa forma muito boa, e é sem dúvida o meu destaque deste jogo. Nota que o Ricardo Sanches, que tem estado a jogar no lugar que eu achei no início da época que poderia ser do Pedro Carvalho, saiu lesionado e o Pedro Carvalho de facto entrou aos 34 minutos, portanto possivelmente o Pedro Carvalho volta a titular na próxima jornada, mas é algo que podemos confirmar, porque o Estoril joga o primeiro jogo e portanto vamos saber os 11 antes da deadline. No domingo, o dia começou com o jogo entre o Alverca e o Vitória. Um, Foi um jogo, se olharmos para as estatísticas, um, possivelmente podemos dizer que o Vitória foi superior. Mais bola, mais remates. Se olharmos aqui ao mapa, vamos ver que estiveram mais tempo no meio campo adversário. Ainda assim, vemos que não é um domínio avassalador. E a verdade é que o Alverca jogou com -1 desde o final da primeira parte. Portanto, a segunda parte inteira, o Alverca esteve a jogar com -1 e mesmo assim conseguiram vencer 2-0, com um golo de penalti do Maresi aos 41 minutos e depois o 2-0 pelo Sandro Lima, já mesmo no final do jogo aos 90 mais 7. Se o resultado é pesado para o Vitória, possivelmente, mas esta equipa não mereceu levar pontos deste jogo. Uma equipa que está em superioridade numérica durante 45 minutos e chegamos ao final do jogo e tem as mesmas estatísticas que o adversário, não merece mais do que o que aconteceu aqui. Se eu tivesse que destacar algum jogador de cada equipa, provavelmente do lado do Alverca destacava o Lincoln, que voltou a ter bastante influência no ataque da equipa. Do lado do Vitória, provavelmente destacaria o Mitrovic, que fez um bom jogo e já não é o primeiro, já tinha feito um bom derby domingo. E possivelmente também o Fábio Blanco, que entrou com algum fulgor e foi uma das melhores unidades do Vitória na segunda parte. Depois temos aquele que possivelmente é o jogo mais, ou o resultado mais surpreendente da jornada. O Nacional foi a Braga vencer a equipa da casa, com um gol do Chucho Ramírez, que marcou aos 6 minutos, praticamente a abrir o jogo.
numa jogada que tem quase tantos golos esperados como o Braga teve durante todo o jogo. Um, de facto, o Braga teve mais bola, mas não fez nada com essa bola, não tem golos esperados praticamente nenhuns, não tem nenhuma grande oportunidade, tem menos remates. O guarda-redes do Braga defendeu mais do que o guarda-redes do Nacional. E portanto parece-me uma vitória bastante justa do Nacional, que consegue então mais 3 pontos e consegue subir ao 13º lugar com a sua segunda vitória um, no campeonato, saindo dos lugares de despromoção. Uh, do lado do Braga, o lugar do treinador está seriamente em causa com estes resultados, e eu não acredito que dure muito tempo no banco do Braga, ainda que ele tenha um contrato de 3 anos e portanto vai ser uma indemnização complicada para pagar, mas se a equipa continuar assim não existe outra hipótese. A melhor unidade para o SofaScore foi o Leonardo Lelo, que tem sido um oásis nesta equipa do Braga e tem jogado muito bem, mas infelizmente não tem sido suficiente nem para impedir, para conseguir clean sheets, nem tem conseguido assistências, apesar de ter sido, na maior parte dos jogos, foi o melhor ou um dos melhores jogadores. Do lado do Nacional, obviamente algum destaque para o Chucho Ramírez, mas o melhor jogador terá mesmo sido o José Gomes, que conseguiu, para além de uma assistência, um jogo muito bem conseguido, em que conseguiu algumas contribuições defensivas e ainda algumas contribuições ofensivas, como estes 3 passos para remate, que lhe valeram pontos de bónus ofensivos e defensivos. Foi mesmo um jogo muito bem conseguido por parte do José Gomes. O último jogo do domingo foi o jogo entre o Famalicão e o Rio Ave, que de forma surpreendente acabou com um empate a 0-0 entre as duas equipas. A primeira oportunidade deste jogo até foi do Rio Ave por parte do Clayton, perto dos 20 minutos, mas a partir daí o Famalicão começou a subir no encontro e foi um domínio avassalador. A única coisa que eles não conseguiram fazer foi marcar. Muitos golos esperados, 28 remates à baliza. Ainda assim, muitos destes remates foram fora da baliza. O Mista só faz 5 defesas durante todo o jogo. Mas há remates que não vão à baliza e são oportunidades de golo. Portanto, aqui é mais uma questão de desperdício dos avançados ou dos médios do Famalicão, do que necessariamente as oportunidades não terem sido boas, porque houve muito boas oportunidades neste jogo para marcar. É de facto impressionante como é que o jogo acaba 0-0. Os meus maiores destaques deste jogo são, se calhar, o facto de que o Atanásio voltou a ficar no banco, tal como o Liavas e o Abe, que tinham feito a maior parte dos jogos até agora, mas já tinham ficado no banco no Estádio da Luz também, contra o Benfica. Do lado do Famalicão, mais uma boa exibição do Karevic, apesar de não ter feito muitas defesas, esteve lá e conseguiu a clean sheet, mas o meu destaque vai mesmo para o Sorriso, que teve muita bola, conseguiu 4 passos para remate e de forma geral participou bastante no ataque do Famalicão, ainda que o ataque do Famalicão neste jogo tenha sido de forma geral positivo, especialmente em criar as oportunidades, depois a finalização é que não foi a melhor. O último jogo da jornada foi a recepção do Aroca ao Porto, que voltou a conseguir uma vitória bastante confortável por 4-0, apesar de ter tido alguns percalços até. Um golo cancelado ou anulado na primeira parte do PP, o Samu saiu lesionado ao intervalo para entrar o Denis Gul com um toque, o Martim Fernandes foi expulso aos 48 minutos e ainda assim o Porto, mesmo depois da expulsão, mesmo sem o Samu, consegue ampliar o marcador para 4-0 com um golo marcado pelo Denis Gul, que tinha entrado, pelo defesa esquerdo titular e pelo defesa esquerdo que entrou para o substituir. Portanto, aqui alguns heróis improváveis para este jogo,
mas continua de facto a campanha tranquila do Porto, que no próximo fim de semana recebe o Benfica. O Farioli, depois do jogo, disse que a lesão do Samu tinha sido uma pancada e não algo muscular ou algo partido, portanto ele deverá estar disponível, mas fiquem atentos porque de facto o Samu tem. Há muitos treinadores que têm o Samu na equipa e pode ser importante essa situação. Olhando agora para a minha equipa, podem ver que eu fiz 68 pontos, mais 22 pontos do que a média do jogo, dos outros treinadores, e consegui uma classificação bastante boa nesta jornada, aproximadamente 72 mil jogadores, conseguindo também subir de aproximadamente 700, 800 para 464, um, tendo agora uma pontuação total de 285 pontos. A subida foi de 808 para 464, com de facto uma jornada positiva, uma jornada em que consegui ser melhor do que a maior parte dos treinadores. Um, Sobre a equipa em si, na defesa, Ornicek e Leonardo Lelo, infelizmente, mais uma jornada sem uma clean sheet e na próxima jornada vão jogar contra o Sporting. Na jornada a seguir vão jogar contra o Porto. Um, não sei se vão continuar na minha equipa há muito tempo. Eu acho que o Leonardo Lelo vai porque ele traz muito ao jogo e as clean sheets vão ter que aparecer. Um, o Braga vai ter jogos em casa em que tem que conseguir algumas clean sheets de vez em quando. Se calhar até o conseguem contra um dos grandes, quem sabe. Mas o Arnichek é mesmo provável que venha a sair da equipa num futuro próximo. Depois, o jogador que eu transferi esta jornada, contratei o Bernardo Chapo para substituir o Miguel Nóbrega, que não tem sido titular no Vitória. Escolha muito boa, equipa da semana, clean sheet, pontos de bónus defensivo. O Alberto Costa foi titular na minha equipa, infelizmente não foi na do Porto, mas de facto já o vemos aqui a regressar de lesão e conseguiu uma assistência apenas em 20 minutos. E depois temos o Dal, que acabou por fazer nada contra o Gil Vicente, pelo menos nada de relevante para a Fantasy, tal como o Ausnes, portanto só minutos jogados. Depois, o Trincão também fez pouco, para além da clean sheet, o Sporting também só marcou um golo, portanto, pronto, pouco envolvimento do Trincão. O Froholt consegue uma assistência para o primeiro golo e uma clean sheet e de forma geral tem estado a jogar muito bem. Ele no final do jogo andava para lá a fazer slaloms e os adeptos estavam a puxar bastante por ele. Tem sido uma contratação muito, muito boa por parte do Porto para esta época. O Maresi que marcou o golo da vitória de penalti e me deu 7 pontos, tal como o Luís Soares que fez exatamente o mesmo golo da vitória e 7 pontos. E depois o capitão que mais uma vez escolhi de forma perfeita, foi o jogador que mais pontuou para mim na jornada. No 11 ideal teríamos ainda o Sidney Cabral e mesmo o Francisco Moura com mais pontos, mas de facto na minha equipa foi o melhor jogador, marcou 2 golos, golo da vitória, portanto grande exibição do Pavlidis, que tem feito até agora um campeonato muito bom. Tem 7, 6, 14, 11, portanto alguns jogos bastante bons. E mesmo neste jogo que faz um ponto, ele só joga 25 minutos, portanto ele tem 3 jogos em branco, mas num deles só fez 25 minutos, portanto uma campanha muito positiva por parte do Pavlidis. Sobre a próxima jornada, esta próxima jornada vai fechar no dia 3 de outubro, sexta-feira, com 5 minutos antes do início do Casa Pia Estoril. É uma jornada em que temos o Benfica a visitar o Estádio do Dragão para jogar contra o Porto e o Braga a visitar o Estádio de Alvalade para jogar contra o Sporting. Portanto, a maior
questão é o que é que fazemos com estes jogadores esta jornada. A minha opinião é que não fazemos absolutamente nada, deixamos a equipa estar como está e seguimos em frente. Porquê? Porque se nós olharmos para os jogadores mais selecionados, temos Diogo Costa, Leonardo Lelo, Gonçalo Inácio, Dedic, Otamendi, Alberto Costa, Bednarek, Froholt, Tillman, Trincão, Ausnes, Soares, Pavlidis, Chamu. Portanto, toda a gente tem jogadores destas equipas, toda a gente vai ter provavelmente pontuações mais baixas porque tem grande parte dos jogadores a jogar uns contra os outros e em jogos de alta dificuldade. Existe alguma forma de evitar esta jornada? Existe. Podem utilizar o bónus Heróis Emprestados. Um, o bónus Heróis Emprestados foi um bónus que eu utilizei na jornada 6 para a dupla jornada do Benfica e permite transferir quantos jogadores quisermos de uma equipa em específico, para além de nos dar transferências gratuitas e limitadas apenas para uma jornada. Depois o plantel voltaria ao plantel que tinham anteriormente. Se faz sentido utilizar este bónus, para já, na minha opinião, não. Por dois motivos. Um, devem esperar que exista outra dupla jornada e tentar utilizá-lo nessa altura. Mesmo que isso não aconteça, esta jornada 8 vai voltar a acontecer na segunda volta. E portanto, vamos ter novamente, neste caso o Braga vai receber o Sporting e o Benfica receberá o Porto na segunda volta. Portanto, se vocês acham que é uma boa estratégia, vai voltar a existir uma oportunidade para utilizar e até lá podem esperar que possivelmente exista uma dupla jornada que, na minha opinião, é a altura perfeita para a utilização deste bónus. Portanto, eu na minha equipa não vou fazer muita coisa, provavelmente vou colocar o João Valido como titular em vez do Ornicek e diria que o Soares como titular e o Trincão, aliás, como capitão e o Trincão como vice-capitão, devido ao jogo deles ser mais fácil do que o jogo do Benfica contra o Porto, senão selecionaria o Pavlidis. Outras considerações. Eu vou ou não fazer qualquer transferência ou fazer uma transferência apenas. Não fazendo nenhuma transferência, fico com alguma flexibilidade para a jornada 10, se acabar por utilizar o wildcard na nona jornada após a paragem de seleções, que é algo que eu estou seriamente a considerar fazer, e se utilizar alguma das transferências, o que eu vou fazer é contratar um de Conan ou Elimbi. Neste caso contrataria o Conan provavelmente porque o Elimbi já aumentou de preço para 4.1. No meio campo, a contratar alguém provavelmente será mesmo o Luís Esteves, independentemente do facto dele ter aumentado de preço, porque, na minha opinião, é um dos melhores jogadores a este preço e, de forma geral, eu acho que é um dos jogadores mais interessantes da Fantasy, apesar de grande parte disso ser, de facto, o preço a que ele está. Existe a possibilidade de o fazer. Como é que vou tomar essa decisão? Vou aguardar pelo 11 do Estoril e ver se o Pedro Carvalho e o Guitano são ou não titulares. Se forem os dois titulares, não faço nenhuma transferência. É o mais provável. Se não forem, vou considerar se faço a transferência ou não. Eu não preciso da titularidade do João Carvalho ou do Guitano. Os meus outros jogadores deverão todos ser titulares, portanto não tenho propriamente a necessidade de gastar a transferência, especialmente se não for colocar o jogador que comprar a titular. Ainda que seja provável, se eu trouxer algum dos jogadores do Gil Vicente, que os coloque a titulares, porque vão jogar contra a Estrela da Amadora em casa, que é um jogo, na teoria, de dificuldade relativamente baixa. São estas as minhas ideias para as próximas duas jornadas. Portanto, utilizar uma transferência ou nenhuma esta jornada e considerar seriamente utilizar o wildcard na
nona jornada, para tirar o Ornicek da equipa, tirar o Pedro Carvalho, o Guitane, que não tem garantias de titularidade, o Dal, possivelmente pelo Dedic, mas possivelmente por outro jogador, trocar o Aursnes pelo Sudakov, trocar o Trincão pelo Pote. Vou ter que ir buscar dinheiro a algum lado, provavelmente isso significa trocar o Pavlidis pelo Samu, e possivelmente significa, em vez de trocar o Dal pelo Dedic, trocar o Dal por um defesa de 4.5, de 4.0, e ir rodando o Leonardo Lely e o Alberto Costa sempre a titulares, e depois indo rodando os outros três defesas. E é isso, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos os que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deem por favor um like, subscrevam o canal, é bastante importante para mim. E se quiserem mais opiniões, deixem ou um comentário ou enviem uma mensagem, seja no Twitter, seja no Instagram. Eu tentarei responder o mais rápido possível, dando a minha opinião. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo e continuação de uma boa semana.